Resoluções espirituais. Algo que a maioria das pessoas considera ultrapassado. Mas e se eu dissesse que um jovem de 19 anos do século XVIII criou um método que está revolucionando vidas até Take me hoje? back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at É fascinante você mencionar isso, porque as resoluções de Jonathan Edwards em 1722 são realmente um caso único na história do protestantismo. O mais impressionante é que ele escreveu isso enquanto estudava em Yale, numa idade em que a maioria dos jovens hoje está mais preocupada com redes sociais. E sabe o que torna isso ainda mais especial? A profunda humildade com que ele começa. Hum. Você está se referindo àquela declaração inicial de dependência total de Deus, não é? Exatamente! Edwards começa reconhecendo que é incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus. Em uma época onde o individualismo impera, essa postura é quase revolucionária. Bem, na verdade sempre foi. E olha que interessante, ele estabeleceu um sistema prático para manter essas resoluções vivas, comprometendo-se a relê-las semanalmente. Sabe, isso me faz pensar em como os estudos modernos de neurociência confirmam a importância da repetição para a formação de hábitos. Edwards estava à frente de seu tempo em muitos aspectos. Então vamos falar especificamente da Resolução 22, porque ela é realmente especial. Nossa, sim! Nela, Edwards usa uma linguagem incrivelmente forte: vigor, veemência, violência interior. É quase como um manifesto espiritual. E você sabia que essa linguagem era comum entre os puritanos? Eles falavam muito sobre santa violência. E como você vê a aplicação dessa intensidade nos dias de hoje? Bem, é interessante você perguntar isso. Se pensarmos bem, vivemos em uma época de extremos. Ou as pessoas são completamente apáticas em relação à espiritualidade, ou caem num fanatismo prejudicial. Edwards propõe um caminho diferente. Uma intensidade direcionada, mas sempre fundamentada na graça. Um equilíbrio difícil de alcançar, não é mesmo? Sem dúvida. E veja como ele fala do mundo vindouro. Não é apenas uma referência ao céu, mas uma perspectiva completa de vida. C.S. Lewis depois desenvolveu muito bem essa ideia de vivermos como anfíbios espirituais. E essa perspectiva da eternidade realmente muda tudo, desde nossas decisões diárias até nossos objetivos de longo prazo. Exato. E um dado interessante. Estudos mostram que pessoas com uma forte perspectiva de eternidade tendem a tomar decisões mais éticas e demonstram maior resiliência em face de adversidades. Isso me faz pensar em como poderíamos aplicar essas ideias praticamente hoje. Bem, podemos começar com 3 passos concretos. Primeiro, estabelecer nossas próprias resoluções escritas, como Edwards fez. Segundo, criar um sistema de revisão regular. Pode ser semanal, como ele fazia. E terceiro, manter sempre essa perspectiva eternal que ele menciona. E sempre lembrando de começar com aquela humildade inicial, reconhecendo nossa dependência de Deus. Sim, e você sabe o que é mais interessante? Pesquisas recentes em psicologia positiva mostram que pessoas que praticam a humildade tendem a ter relacionamentos mais saudáveis e maior satisfação com a vida. Então estamos falando de princípios que são tanto espiritualmente profundos quanto psicologicamente benéficos. Precisamente. E para encerrar, acho que a maior lição que podemos tirar de Edwards é que transformação espiritual real requer tanto intensidade quanto humildade. Não é um ou outro, são os dois juntos. Uma mensagem tão relevante hoje quanto era em 1722.